bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor, e vamos embora com mais um vídeo de giro de notícias aqui no Raiz Tricolor. Oi, filho. Obrigado, tá? No final tem um momento especial, né? Enfim, assista o vídeo até o final. Vamos embora pra gente poder falar de notícias. Enquanto você deixa o like, se inscreve aqui no canal também pra dar aquela moral pra gente. A gente começa abordando notícias ainda sobre o caso que interfere, né, totalmente no Fluminense, na questão das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na verdade, na questão da nossa semifinal, né? Quem passa, Independiente ou Universidade de Chile? Só confirmando aqui informações de que o presidente do Independiente está no Paraguai, vai ter uma reunião lá na sede da Conmebol para definir, mas a expectativa, não é informação, é o que se fala de expectativa, é que as sanções sejam pesadas, que os dois times sejam eliminados da competição nesse ano, então, de fato, que o Alianza Lima avance a semifinal e que se a gente avançar pelo Lanús ou Central Córdoba, a gente vai enfrentar o Alianza Lima mesmo, e que há também uma expectativa de que demore um tempinho para essa situação ser resolvida. Não vai ser uma situação resolvida ainda nessa tarde. Pelo menos tem uma reunião na Conmebol, então pode ser que seja resolvida? Pode ser que seja. Mas não é exatamente uma garantia de que essa decisão sai rápido, não. Só como um parâmetro para vocês, Colo-Colo e Fortaleza demorou alguns dias para poder sair até o jogo ser cancelado e o Fortaleza ser declarado vencedor da partida, tá? Então a gente tem que ficar de olho, mas a princípio a ideia é que os dois sejam expulsos da competição mesmo, tá? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a situação da matéria que saiu lá no jornal O Globo e que, cara, pegou acho que geral de surpresa, tá? Daqui a pouquinho, inclusive, tem palavras aqui do Lúcio Acosta e do Santiago Moreno, que ele concederam entrevista lá no CT Carlos Castilho. Mas a matéria que mais chamou a atenção foi a do Rubem Lescano. Essa foi a matéria que mais chamou a atenção. Isso por quê? Porque o jogador foi notícia, né, por uma matéria do Diogo Dantas lá no jornal O Globo, e com o seguinte título, eu vou botar aí na tela porque me surpreendeu e acho que vai te surpreender também, né? Lescano recebe sondagens, mas só vai deixar o Fluminense rumo à Europa. Até aí, zero surpresa. Sem jogar, o Paraguai custou caro, tem contrato longo, aguarda com paciência. Show de bola. Diz aqui que esse parágrafo aqui acaba me chamando a atenção, que diz que... E aí vem esse daqui. Equipes como Fortaleza e clubes da Argentina buscaram informações, mas o jogador convocado pela seleção do Paraguai ainda acredita que pode dar certo e para isso exercita a paciência. Ou seja, já tem clube buscando informação sobre o Lescano. E é natural. Jovem, tratado como prodígio, tratado como uma grande revelação, com expectativa, que faz 8 meses que jogou muito pouco no Fluminense. Diz aqui que o Fluminense indicou que ele busque outros caminhos em função do pouco aproveitamento por parte do Renato Gaúcho, mesmo... Isso aqui é uma loucura, gente. Isso aqui, assim, esse parágrafo, eu vou reler, né? Lembrando a galera aqui, de repente, que não tá olhando a tela. Parágrafo que vem logo depois dizendo que Fortaleza e clubes da Argentina buscaram informações. O Fluminense indicou que ele, famoso Rubem Lescano, busque outros caminhos em função do pouco aproveitamento por parte do técnico Renato Gaúcho, mesmo com um investimento de 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais, uma das maiores compras da história do Fluminense, no momento que foi feita a segunda maior. Sob a alegação de tempo para adaptação, Lescano não joga desde maio. Seu contrato é de 5 anos com o Fluminense e o jogador vai aguardar o fim da temporada para avaliar novas alternativas. A motivação para a não utilização de jogadores estrangeiros comprados pelo Fluminense não é nova e nem utilizada pelo atual treinador. A diretoria, por sua vez, não tem outra solução. Apenas pelo atual treinador, né? Assim, eu quero crer que o Diogo Dantas entendeu errado, digitou errado e alguma coisa assim. Porque o Fluminense indicar que ele busque novos caminhos é uma frase muito forte, gente. Você pode concordar ou discordar. Mas a gente entende que o Lescano é o Lescano, chega pra ele, né, falando com ele. A gente sabe que, pô, tá difícil, seu primeiro ano aqui, você tem 21 anos, muito jovem, mas você não tá jogando o que a gente espera que você jogue, você não tá rendendo aquilo que você espera, o que a gente esperava que você rendesse, você tá bem abaixo, então a gente só vai sinalizar aqui pra você o seguinte, a gente não vai te utilizar agora. Então se você, de repente, tiver a intenção de jogar e etc., a gente vai te dar o suporte pra você evoluir, se pintar um empréstimo que seja interessante pra você render mais, né, e evoluir no que você precisa evoluir, a gente pensa em te emprestar, beleza, já seria ruim, mas ainda faria o mínimo de sentido, já seria ruim, tá? Agora, o Fluminense indicar que ele busque outros caminhos porque o técnico Renato Gaúcho pouco o aproveita, gente, é pegar 5 milhões de dólares e rasgar.
Óbvio, ele pode ser vendido ainda, a gente vai ter rasgado 2, 3, mas assim, entende o problemático disso tudo? E aí a gente bate no Renato Gaúcho porque não utiliza o Lescano. Só que assim, vamos lá, se o Renato Gaúcho estiver certo, tá? Vamos imaginar que o Lescano não tá treinando nada, não tá jogando nada, não rende nada. Se entrar, a gente vai ficar totalmente puto e etc. Vamos dizer que o Renato Gaúcho, imaginar que o Renato Gaúcho esteja 100% certo. Que o scout viu no Lescano pra contratá-lo e que não tá vendo agora. O Fluminense precisaria dar explicações. Se o Lescano sai hoje do Fluminense, a gente precisaria ter explicações. Explicações sinceras. De, olha, o jogador chegou aqui e ele veio, a família dele toda morreu e ele tá desestabilizado. Deus queira que não aconteça isso, obviamente, com o Rubem Lescano. Tô só dando um exemplo aqui, exagerando. Aí vem a explicação. Você fala, como, por exemplo, aconteceu com o Fernando Pacheco, eu já dei informação aqui já. Mas foi informação que eu obtive por apuração. Que o Fernando Pacheco veio, era muito jovem, veio sozinho do Peru pra cá e a família dele viria um outro depois. Passa 2 meses, entra a pandemia, ele ficou preso dentro de um hotel por conta do lockdown geral que o futebol principalmente estava tendo também. Ele ficou preso dentro de um hotel sozinho, ficava fazendo live no Instagram e falando com um amigo lá, mas tinha 21, acho que o Fernando Pacheco tinha 20 quando veio. Ficou 2 meses preso. Ficou meio ruim, já tinha alguns problemas, etc. Entrou em depressão, teve depressão e aí dali pra frente, meu amigo, a passagem dele no Fluminense já estava condenada. Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu com o Lescano para em janeiro, em fevereiro, na verdade foi em março, o Fluminense achar que ele valia 5 milhões de dólares e em agosto o Fluminense está indicando que ele busca outros caminhos. É só a mudança de treinador? Eu me recuso a acreditar. Que só a mudança da avaliação do Mano Menezes pro Renato seja tão diferente. Então, quero crer que a matéria tá errada. Quero que, porque assim, equipes virem atrás dele, beleza. Pensar no empréstimo porque ele ainda não desenvolveu no tempo que... Beleza. Agora, indicar que busque outros caminhos, já dessa maneira, a sinalização que isso dá pro mercado, é um cenário bem complicado, tá? Vamos lá, a gente trata aqui nesse vídeo também sobre declarações de Lúcio Acosta e Santiago Moreno. Os 2 jogadores foram entrevistados hoje no CT Carlos Castilho e responderam algumas perguntas dos jornalistas. Perguntas, alguns assuntos interessantes, alguns nem tanto, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o Lúcio Acosta foi perguntado sobre a altura dele, né? E me pareceu bem incomodado com o assunto, assim, na hora da resposta. Não sei se é um tema um pouco mais complexo e tal. Ele até fez uma brincadeirinha ali no início, falando que ele é mais alto que o Soteldo e tal, mas... Depois deu uma resposta só falando, olha, já joguei em futebol físico no México, futebol físico na MLS, aqui também é um futebol físico, eu não posso fazer nada quanto a isso, então eu treino, foco em outras coisas, tento dar o meu melhor, assim, mas não foi uma resposta muito foi tranquila, assim, mas não foi muito, ele não pareceu muito confortável do assunto, então é uma parada que eu acho que ele mesmo trabalha, e eu acho isso positivo, porque significa que ele sabe desse déficit que ele tem em relação à altura e tenta compensar isso com força física, com futebol, de outras maneiras. No caso dele, do Lúcio Acosta, os 2, na verdade, falaram sobre o ritmo, que eles têm noção de que eles estavam treinando bastante, estavam jogando, mas é complicado, que aos poucos eles vão chegar no ritmo dos jogadores aqui que estão aqui no Brasil, porque aqui o ritmo é muito mais acelerado do número de jogos, então eles sabem que o ritmo é diferente, o sistema de jogo aqui é diferente. E aí eu trago aqui para esse ponto só a questão do Renato, né? É interessante que a gente pergunta pro Renato por que ele não utilizou o Lúcio Acosta nessa primeira semana direito, aí o Renato fala, o ritmo é diferente, eles vão ter que se adaptar. Eles ainda não estão preparados para entrar na rotação do time. A gente pergunta ao Acosta, e ele fala, cara, tenho que me adaptar, o ritmo aqui é diferente das ligas que eu já joguei. Então assim, desculpa, se o jogador tá falando uma coisa e o treinador tá falando a mesma coisa, não tem muito o que a gente fazer. Não é que tá gerando uma insatisfação. Gente, tem uma semana de Lúcio Acosta no Fluminense praticamente. Para ser mais preciso, hoje, nessa quinta-feira, faz 2 semanas. Ele pousou no Rio de Janeiro. Calma lá também, né? Não é como se o Renato... Não é a casa do Lescano. O Lescano tá aí é porque eu exagerei no 8 meses, que é 8 meses de ano, né? Mas ele chega aqui em março. O Lescano tá aí há 6 meses. É diferente você falar de utilização do Lescano para utilização do Acosta. Já o Santi Moreno, praticamente nem teve oportunidade de jogar ainda, né? Deu uma declaração ali que chamou um pouquinho a atenção, que foi quando ele foi perguntado sobre os colombianos no Fluminense, sobre o John Arias. É um tipo de situação que, na verdade, a gente está muito sensível, né? Que ele acaba citando o compatriota dele, né? O John Arias, que jogou por aqui, e falando que ele tem um sonho de... Fica muito contente pelo que o Arias fez na carreira, espera seguir o mesmo caminho e um sonho de chegar até a Europa.
Aí depois ele fala, primeiro eu vou tratar de fazer as coisas bem aqui, demonstrar que eu tenho muito a fazer e seguir fazendo história. É uma coisa que a gente tá sensível, esse negócio da fala do quero ir pra Europa, né, depois de tudo que aconteceu com o John Arias. A fala dele nem tá errada, não. A gente é que tá sensível demais com esse tipo de situação. Normal, né? O cara, obviamente, assim como um jogador que tá no time pequeno do Uruguai falar que quer jogar no futebol brasileiro também. Né? Uma subida pro cara. O Lúcio Acosta também falou sobre a posição dele, achei isso bem importante também, tá? O Lúcio Acosta falou que ele jogou como armador durante muito tempo, camisa 10, só que ele sabe que é uma posição que vai desaparecendo aos poucos, tá desaparecendo aos poucos. Jogadores como, por exemplo, como o Ganso são os poucos que mantêm essa posição viva, mas ele disse ao Renato Gaúcho que ele já chegou a jogar como, e aí ele usa a expressão, terceiro volante, né? Que a gente já falou muito aqui na entrevista do Canóbio. Bolante, né, pela expressão deles, é meio campista, tá? É um meio campista, o espanhol, né, em castelhano. Então, volante, quando ele fala terceiro volante, ele tá falando terceiro homem de meio de campo. É mais ou menos a função que o Nonato vem fazendo, tá? Quando o Fluminense joga com 3 volantes, o Nonato não é exatamente um volante. O Nonato é esse terceiro homem de meio de campo, que pode ser o homem mais avançado quando você joga com 3 atacantes, mas quer se proteger um pouquinho mais, pode ser um homem, né, de criação por dentro quando você joga num 4-4-2 e tem um outro meio campista em campo. Então ele pode jogar tanto como se fosse junto com o Ganso, um pouquinho mais atrás, quanto também nesse homem um pouco mais de criação. O John Arias era um cara que faz isso na seleção colombiana. Ele joga de terceiro homem de meio de campo na Colômbia por várias vezes, né? Lá ele não é tão ponta assim. Chega a jogar de ponta, mas joga também de terceiro homem de meio de campo. E isso criou ali um ruído. Até tinha tuitado inicialmente falando exatamente o que ele falou. E aí depois ajeitei e falei, cara, acho que terceiro volante, a galera vai interpretar que ele vai jogar, ele vai ser o Hércules. Não é isso. É um terceiro homem de meio de campo. Que a gente utiliza volante aqui no Brasil de vez em quando para jogar nesse tipo. Ele fala que jogou assim no futebol mexicano, jogou no futebol argentino, jogou na MLS também, então ele sabe que precisa de um sacrifício também para ajudar a defender e atacar, se for necessário vai estar à disposição. Discurso padrão que o treinador adora ouvir. Tem uma última notícia aqui. Lembra do Lucas Ribeiro, lá do Mamelodi Sundowns? A gente tentou contratar, não teve muita negociação, ele tinha proposta do Qatar, no final das contas foi para lugar nenhum, ele acabou de pedir na FIFA a rescisão de contrato dele com o Mamelodi. Tá? Disse que vai pro tribunal da FIFA, que tem uma justa causa para rescindir o contrato dele. Não sei se ele vai querer vir para o Fluminense. Ele diz que tem já um próximo empregador, ou seja, já tem um time meio que definido, mas que não está envolvido nessa disputa dele com a Mamelodi. Ele está querendo rescindir o contrato dele com a Mamelodi para assinar com esse outro clube. O que se especula é que seja o Qatar SC, o time lá do Qatar que hoje lidera a K-League. Q-League, né, que chamaria, né? Mas a Liga do Qatar, ele é o líder, é o único com 2 rodadas, ganhou os 2 jogos, e aí a ideia seria ele sair. Mas, enfim, numa dessa, vai que, né? Que doideira, né? O cara forçando saída assim, fica sempre muito complicado. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal. Eu falei que tinha um vídeo legal. Roda aí o vídeo. Dá tchau aqui, Murilo. Fala tchau. Tchau. Tá aí. Sou eu, Murilo. Oi, sou eu, Murilo. Oi, sou eu, Murilo. Qual música que você estava cantando agora? Sou de coração. Fala, deixa o like e se inscreve. Deixa o like e se inscreve. Valeu. Faz um beleza. Valeu. Faz um beleza ali, aquela câmera ali. Posso levantar? Sou de coração. Olha, você é igual. Não é igual. Sou eu mesmo. É você também. Yeah. Mostra ali o seu microfone pra galera. Bate. Aqui, ó, nessa câmera aqui. Like.